Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula C e hoje a gente vai dar uma dica aqui um pouco diferente, né? Um pouco mais simples, até porque hoje é feriado. A gente vai falar de como você pode criar aqui uma estratégia de gráfico com etiqueta que seja ali personalizada, né? Então sabe aquele rótulo onde aparece lá os valores, o gráfico e tudo mais. E a gente vai ensinar você a fazer umas personalizações um pouco diferentes, que eu não vejo muito pessoal fazer, mas que pode ser legal para você poder incrementar e fazer um gráfico um pouco mais interessante nessa estrutura, tá? A gente vai sair aqui do zero e aqui o que a gente vai fazer? A gente vai simular como se fosse um microcontrole financeiro pessoal, tá? Então vai ser uma coisa que todo mundo tem uma noção de como funciona, tá? E a gente vai dando umas dicas com relação a indicadores, tudo bem? Então o que eu vou fazer? Primeiro vou criar uma base de dados aqui considerando 12 meses, tá? Então primeiro eu vou definir aqui então o período. Eu vou colocar aqui receita, receitas, por exemplo, despesas. Eu vou colocar aqui o saldo, até nem vou colocar como saldo, vou colocar como meta, vai ficar mais interessante. Aqui eu vou colocar como realizado e o status, tá? O status vai ser a etiqueta que eu vou criar ali na minha base, tudo bem? Beleza, fiz isso. Isso daqui para mim vai ser data, então eu já vou colocar aqui como data abreviada. E aqui eu vou colocar assim, ó, igual a data, ano, vai ser o ano de hoje, tá? Para que quando mude o ano, ela atualize a data automática, assim, você não precisa ficar ajustando isso sempre, né? Então ele vai mudar isso aqui automaticamente para você. E depois aqui o mês vai ser janeiro e o dia vai ser o dia 1º, tá? Então ele fez isso aqui, ele vai colocar a data para você. Aqui embaixo vai ser igual a data M, da data de cima, tá? Então ali, dando offset de um mês, então vai virar 1º de fevereiro. E aí você vai puxar aqui até a linha 13 para fazer até dezembro, tá? Então, primeiro passo feito. Receitas. Vamos imaginar, sei lá, uma pessoa que tem renda variável aí para ficar até mais interessante aqui, tá? Então, vamos considerar que a pessoa, sei lá, tem igual aleatório entre, né? Então, para a gente poder fazer essa estrutura aqui sem precisar ficar digitando cada valor, né? E eu vou imaginar que isso aí flutua entre 8.500 e mais ou menos ali 10 mil reais, por exemplo. Então, imagino que essa aí é a faixa de renda que a pessoa tem, tá? Então, ele vai chutar aqui um valor para mim, vou arrastar isso aqui para baixo, Ctrl C, Ctrl Shift V. Assim, ele vai copiar e vai colar só os valores ali, tirando a forma, tá? Então, fica mais fácil para você colocar. Depois eu tenho aqui a questão de meta, tá? E eu já vou falar por que eu vou fazer meta primeiro. A meta vai ser o seguinte, olha, eu vou considerar meta 70%, para ficar mais interessante, não vou deixar um valor fixo não, 70% do que entrou. Então, essa pessoa, ela quer gastar no máximo 70% que ela teve de despesas, tá? Então, essa estratégia que a gente vai trabalhar, porque fica um pouco mais interessante, fica um pouco diferente ali pra gente fazer o gráfico e tudo mais, tá? Então, qual que vai ser aqui o resultado, né? Vai ser 70% do que entrou ali para essa pessoa, e aí isso aqui, já vou colocar ali em forma de dinheiro daqui a pouco. Então, vai ser igual ao valor de entrada vezes o 70% travado, né? Então, e aqui é fórmula mesmo, tá? Então, no primeiro mês são 6.500 e ali por diante, né? Aí depois aqui, olha, eu tenho o seguinte, eu quero fazer uma flutuação dessa despesa para fazer sentido, e eu quero que tenha mês que está dentro e mês que está fora ali desse planejado, tá? Eu vou considerar aqui uma faixa de 15% mais ou menos ali, para ter uma flutuação um pouco mais realista, talvez. Se você quiser, pode até testar faixas diferentes, tá? Mas como que eu faço para ele estruturar isso, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para que ele erre, né, dentro dessa faixa, então vai ser igual a esse valor, né? Então o valor da meta, e aí aqui eu vou fazer multiplicando, né, o aleatório entre, tá? E aí esse aleatório entre aqui eu vou ter que ajustar ele, tá? Então eu vou até colocar um parênteses aqui antes dele, e aí aqui eu vou colocar a faixa, então menos 15 mais 15%, tá? Então assim que eu vou fazer ele faturar de menos 15 mais 15. Para transformar isso aqui em porcentagem, eu vou dividir isso aqui por 100. E aí depois fechou aqui, tá? Então ele vai fazer mais ou menos 15% ali do valor, tá? Então aí ele já trouxe aqui esse resultado. Só que esse mais ou menos 15%, 657, é a flutuação. Então eu quero que ele faça isso daqui, né, mais ali essa estrutura. Porque se eu fizer assim, olha, você vai ver que vai ter mês que vai dar negativo. Porque são os meses que ele deu menos 15%, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, olha, antes disso eu vou colocar mais um parênteses aqui e eu vou fazer a soma da própria meta, tá? Então mais D2 ali no final. E aí sim ele vai colocar aqui um valor que faz sentido. Então, por exemplo, aqui gastei menos, aqui eu gastei mais do que eu deveria, tá? Então eu fiz desse jeito porque eu quero que ele estruture uma saída que faça mais sentido e que me dê a visualização de um mês bom e de um mês ruim ali de forma aleatória, tá?
saber construir informações desse jeito te ajuda para que você não precise ficar digitando, não tem que ficar pensando e acaba ficando uma situação mais realista ali do que poderia acontecer, tá? Principalmente se você tiver uma base de dados maior. Aqui eu tenho só 12 linhas, mas se você tivesse uma base maior para testar, isso aqui ia te ajudar bastante, tá? Então, isso daqui eu não quero que fique conforme, então Ctrl C, Ctrl Shift V, já virou valores, tá? E aí o realizado vai ser o seguinte, agora eu vou transformar isso daqui em porcentagem. Por quê? A minha meta é porcentagem, então eu quero comparar, eu não vou comparar dinheiro com porcentagem. Isso é um erro que eu vejo as pessoas fazerem em painel de indicadores, tá? Não faz sentido. Então, se você sua meta é definida em porcentagem, você tem que transformar suas informações em porcentagem. Não faz sentido comparar coisas diferentes, tá? Então, porque isso pode enganar você ali na sua visualização, tudo bem? Então, aqui eu não posso falar, olha, esse mês a pessoa gastou 5.700, esse outra pessoa gastou 6.400. Não, eu tenho que olhar percentual que essa pessoa está gastando, tá? Então, como que eu faço para calcular isso? Vou fazer o seguinte, vai ser igual ao valor que foi gasto dividido pelo valor total, tá? Então, assim que ele vai fazer. Então, aqui deu 61%, né? Quase 62%. Vou transformar aqui em porcentagem, e aí se quiser pode até colocar mais umas casas, eu gosto de trabalhar com 2 casas. Então, aqui foi um mês bom, aqui foi um mês ruim, 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 bom, bom, ruim, ruim. Então, assim por diante, tá? Então, percebe que assim você vai ter uma estratégia um pouco mais realista do que você tem ali de resultado, tudo bem? Então, até aí, o que a gente fez aqui? A gente fez uma tabelinha de avaliação de dados, tá? Isso aqui vai ser dinheiro, então eu já vou colocar aqui no resultado como formato de dinheiro. E o que eu quero fazer agora? Eu quero que, na hora que ele apresente isso, né, eu quero que ele tenha lá no seu gráfico uma linha reta com 70% e uma linha que está flutuando, onde vai aparecer o valor, né, então o percentual, e eu quero que apareça também o valor de despesas, as duas coisas juntas. Esse é o primeiro desafio que a gente vai fazer, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro passo, insere mais uma linha, mais uma coluna aqui, que eu vou chamar aqui de linha meta, por exemplo, tá? E o que é a linha meta? É igual ao 70% que tem aqui, ó. Então, e aqui vai ser igual à linha de cima, tá? Então, ele simplesmente vai arrastar isso daqui, fazendo uma linha flat ali, né? Uma linha totalmente reta dentro de 70%. E esse outro carinha aqui é a linha que eu tenho de flutuação de dados, tá? Então, esses dois aqui eu vou selecionar, vou vir aqui inserir, vou inserir aqui um gráfico de linhas pra gente. Tá? Então a base que eu tenho de estrutura é essa daqui, ok? Então partindo de um gráfico totalmente em branco, bem feião, mas já dá para enxergar alguma coisa. Então aqui eu já consigo começar a enxergar onde que eu tenho aqui pontos fora e pontos dentro da meta, tá? Lógico que na minha situação aqui foi aleatório, então ficou a maior parte fora da meta, não tem problema, já dá pra gente entender como isso aqui funciona. E aí, uma dica, né, que você pode ter é o seguinte, você pode inclusive fazer com que ele tenha as linhas, tá, coloridas. Então você pode fazer com que essa linha azul aqui, ela fique, sei lá, azul quando ela está abaixo da meta e vermelha, por exemplo, quando ela está acima da meta. Dá para fazer isso. A gente tem um vídeo aqui até bem antigo ensinando a fazer isso. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, eu posso fazer uma atualização desse vídeo mostrando aqui para vocês de novo como faz para criar isso. Não é difícil, tem um truquezinho ali que você precisa fazer, não é nada assim tão absurdo, mas fica bem bacana na aplicação, tá bom? Beleza, então aqui ele vai fazer essa estrutura e para mim já está com cara começando a ter cara de painel, tá? Eu vou tirar esse título que eu não gosto dele e vou tirar aqui também esse percentual do lado, porque isso aqui não vai fazer sentido, porque eu vou colocar isso dentro do rótulo, tá? Esses meses aqui, olha, eu quero que ele apresente os meses que eu tenho lá na minha base, tá? Então eu vou clicar aqui com o botão direito, vou vir aqui em selecionar dados, e dentro de selecionar dados eu vou vir aqui nesse editar da direita, e vou selecionar aqui o range onde estão as datas, para que ele coloque essas informações ali para mim nas etiquetas. Então já apareceu aqui, ó, de 1º de janeiro até 1º de dezembro de 25. Depois eu não quero que fique a data inteira aqui, porque isso ocupa muito espaço e não fica muito legível ali dentro do gráfico, tá? Então, para melhorar isso, eu vou fazer o seguinte, vou dar 2 cliques aqui nessa parte de baixo, vou vir até o final aqui, olha, e vou procurar essa etiqueta número aqui, olha. E aí, quando eu clicar nele, vai aparecer aqui o formato, né? Então, a categoria é data mesmo, tá certo? E aqui o tipo que você quer que apareça. Então, aí tá o 14/13/2012, que é a data inteira. Eu vou tocar aqui para esse carinha, que é o que eu costumo usar, que é 3 letras ali, né, para o mês e depois o tracinho para o ano, tá? Então assim ele fica bem mais agradável ali para você poder apresentar o seu gráfico, tá? Então já melhorou bastante. Vou abrir aqui um pouquinho para dar um pouco mais de espaço ali para sua visualização e já começa a ter uma estrutura mais agradável. Vou tirar essas linhas de grade para deixar o gráfico ainda mais limpo, tá? Então ele já melhora mais ainda. Outra coisa, essa legenda que não vai me ajudar muito, por quê? Porque essa legenda ela acaba sendo sei lá,
uma perca de tempo, porque é intuitivo ali que você tem a linha reta, que é meta, e normalmente na apresentação você vai conseguir mostrar, você vai falar sobre isso e tudo mais, tá? Então a gente vai até mudar um pouquinho a cara dela para ter uma cara mais de meta mesmo, tá? Então eu vou tirar esse cara daqui também para livrar o máximo de espaço que eu puder aqui no meu gráfico. Isso é bom, nesse gráfico mais limpo, e hoje em dia a gente trabalha com estruturas mais limpas mesmo, tá? Beleza, depois que eu fiz isso, eu vou fazer o seguinte, essa linha aqui, olha, eu vou mudar um pouco a formatação dela, então eu vou vir aqui nesse pincelzinho, se você quiser você pode escolher aqui uma opção, não é isso que eu quero fazer, tá? Então, você pode vir aqui na questão de cores, de paleta também para alterar, tá? Eu particularmente gosto de fazer isso mais, de forma mais trabalhosa mesmo, fazer isso mais no detalhe, porque eu acho que dá um efeito mais legal, tá? Então eu vou vir aqui em formatar, e aí aqui você tem a linha de contorno, tá? E aí eu vou começar aqui pela espessura. O padrão é 2 e 1/4, né? Eu não vou usar o 2 e 1/4, eu vou usar aqui um meio ponto, tá? Que vai ficar uma linha bem fininha lá, tá? Depois eu vou fazer o seguinte, vou colocar no vermelhão para dar uma cara ali mais interessante. Opa, vermelhão aqui na linha, né? Não no contorno, mas enfim. Então já ficou no vermelho, então eu vou largar um pouquinho, ficou muito fina. Deixa eu vir aqui e aumentar para 3/4, vai ficar mais legal, beleza. E depois eu vou colocar ela aqui como linha tracejada, né? Então ele vai dar uma cara mais ali como algo que está completando uma informação, né? Então já fica um pouco mais interessante ali pra gente, beleza? Outro passo que eu quero fazer é o seguinte, então agora essa linha aqui eu quero melhorar um pouco ela também, tá? Então eu vou vir aqui no contorno dela, vou trocar a cor dela para trazer uma cor um pouco mais interessante, talvez um azul mais escuro ali vai ficar mais legal. Eu vou deixar essa linha um pouco mais espessa, tá? Então eu vou aumentar um pouquinho aqui para 3 pontos, ela vai ficar mais espessa ali, tem uma representatividade maior, tá? Outra coisa, percebe que ela está atrás da meta. Não quero isso, eu quero que ela fique na frente da meta. Como que faz para alternar isso? Vem aqui, olha, no selecionar dados, você vai ver que tem aqui, olha, a linha de meta, ela está embaixo, tá? Então eu vou jogar ela aqui para cima. Quando você fizer isso, ele inverte, ó. Então agora a linha azul, ela está passando por cima da meta, porque é ela que é o foco, né? Então assim você consegue ter um resultado também mais agradável aqui no seu gráfico, tá? Outra coisa que eu quero fazer, essa linha toda quadrada, assim, hoje em dia a gente não usa mais isso, né? E é uma coisa que às vezes até são um pouco caxias, porque o jeito antigo de você fazer isso era justamente você fazer ela quadrada, porque ela apresenta resultados mais realistas, digamos assim. Mas hoje a gente gosta de mostrar com linhas suavizadas, né? Então, que é uma questão até de estatística, mas não vamos entrar nesse mérito. O que eu vou fazer? Eu vou dar 2 cliques aqui na minha linha, vou vir aqui no baldinho de tinta, vou lá no final e vou marcar essa caixinha aqui, olha, linha suavizada. E aí ele vai ficar com um efeito um pouco mais suave ali, né? Vai ficar mais curvo ali, dá uma ideia mais fluida de resultado. O pessoal adora esse tipo de gráfico hoje em dia, né? A gente usa muito a estrutura desse jeito, tá? Outra coisa que eu quero fazer eu quero ter um marcador onde eu possa colocar essas minhas etiquetas, que é o objetivo aqui da nossa aula de hoje, tá? Então eu vou marcar aqui o marcador, vou vir aqui nas opções do marcador e vou colocar um marcador interno. Ele vai colocar uma opção aqui que ele me der, né? No caso colocou o quadradinho. Eu não quero quadrado, eu quero o redondo, né? Para dar a ideia da bolinha mesmo. E vou aumentar aqui o tamanho desse marcador. Talvez o tamanho 12 ali eu acho que vai ficar legal, né? Eu quero um marcador grandão mesmo, porque eu quero que ele dê um destaque ali na estrutura, tá? Fez ali o marcador, o que eu vou fazer agora? Vamos estruturar ele aqui, né? Então a borda dele, né, está com uma linha sólida. A cor da linha é a mesma cor do gráfico, até aí tudo bem, só que ela está muito grossa, então eu vou diminuir aqui o tamanho da linha, tá? Então para ele ficar com uma cara mais assim, olha, tá? Então ele dá uma visão mais agradável ali do seu gráfico, tá? Volto aqui no marcador, vou vir aqui agora no preenchimento dele, tá? Então ele está ali com o preenchimento azul, não fica nada legal, vou colocar preenchimento branco porque o fundo do meu gráfico está em branco. Então ele vai ficar com uma cara já bem mais interessante ali nessa estrutura, tudo bem? Então até aí a gente já conseguiu um resultado bem legal, tá? Outra coisa que a gente vai fazer é o seguinte, tá? Então como que eu posso fazer agora para eu conseguir colocar uma estrutura que me mostre, né? Qual que é o resultado que eu tenho, né? O resultado de aplicação que eu tenho ali nessas minhas informações, tá? Então, primeiro passo, eu vou precisar, né, estruturar isso daqui colocando a etiqueta. Alguém vai me falar o seguinte, clica aqui no maisinho, vem aqui em inserir rótulos, clica aqui na setinha e coloca, sei lá, uma das opções, por exemplo, acima. O que ele vai fazer? Ele vai colocar o percentual, né? E esse percentual aqui, olha como fica horrível de se ler isso daqui. Então isso aqui não fica legal, né? Não fica agradável. Primeiro, esse 70% tem que sair daqui porque isso aqui é meta, né? Aí eu tirei ele, já melhora bastante, já fica mais visual, porém ele fica muito grande e esse 70%, 79% aqui não é uma informação completa, né? Isso que a gente vai aprender a melhorar aqui, tá? Então, primeira coisa, eu vou diminuir o tamanho da fonte do meu
indicação ali, né? Vou colocar, sei lá, tamanho 6, acho que vai ficar legal, tá? Então ele já fica menorzinho. Se você quiser, você pode aí, para ajudar a dimensionar, aumentar aqui talvez o tamanho do gráfico, para dar mais espaço, mas dependendo do seu painel, tá? Da estrutura que você tem, e aí você pode brincar com isso. E como que eu faço para trocar essa etiqueta e colocar agora percentual e valor ao mesmo tempo, né? Então aqui eu não tenho essa informação, então eu vou fazer o seguinte, aqui no status, olha, eu vou colocar igual, e eu vou concatenar as duas informações, tá? Então eu vou começar pelo mais difícil, que é a parte do percentual, tá? Então se eu colocar igual a essa célula, o que ele vai trazer? Vai trazer só a porcentagem aqui para mim. Só que essa porcentagem é como um número. Na hora que ele for apresentar, ele vai apresentar desse jeito. E não é isso que eu quero, né? Eu quero que apresente no formato de porcentagem. Então para isso eu vou fazer o seguinte, texto dessa informação no formato de porcentagem. Então que é o 0,00%. Tá? Então assim que eu quero que fique. E aí sim ele vai virar um texto, e aqui é texto mesmo, porque eu não vou usar isso aqui para cálculo, tá? Desse jeito. Aí outra coisa que eu quero que apareça é, eu quero que coloque agora o valor que foi gasto, né? Esse valor eu quero que apareça dentro de parênteses, tá? Então como que faz para fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, e comercial, aspas, parênteses, aspas, e comercial, e agora eu vou colocar o texto do valor que foi gasto, ou seja, da coluna despesas, coluna C, também no formato de dinheiro agora, né? Então vou colocar aqui, ó, texto, vou vir aqui no despesas, vou colocar o valor de dinheiro, que é o R cifrão, R cifrão, e aí eu vou colocar aqui jogo da velha, ponto, jogo da velha 0,00. Isso aqui é para formar com dinheiro com pontuação de milhar, tá? Terminou isso daqui, agora tem que colocar o parênteses para fechar esse processo. Então, e comercial, aspas, parênteses, aspas, tá? Então ele fez isso daqui, olha, ficou 61%. E ali o valor que eu tenho em dinheiro. Percebe que ele ficou colado ali, então eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou vir aqui nessas aspas e vou fazer o seguinte, espaço, hífen, espaço. Agora ele fica ainda mais agradável, porque agora eu tenho a estrutura da porcentagem e o valor aparecendo no mesmo lugar, tá? Então já melhorou bastante. Agora, se isso daqui é texto, eu não posso apontar o gráfico para ele diretamente, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui no gráfico, tá? Vai aparecer aqui para você, olha, a opção da legenda, você clica aqui na legenda, tá? E aí, vindo aqui nas opções dela, ele tem aqui, olha, valor, né, que é o porcentagem que está aparecendo ali, mostrar linhas de preenchimento, né, que é a linha em si dela, mas eu vou querer vir aqui, olha, valor a partir de células, tá? E quando eu fizer isso, vai aparecer um range aqui para você selecionar, e eu vou selecionar isso daqui, olha, esse range que eu acabei de criar. Vou dar um OK, e aí eu vou desmarcar aqui o valor, olha. Fez isso, o que vai acontecer aqui no seu Excel? Ele já vai aparecer aqui no seu gráfico aquela estrutura que a gente acabou de criar. Ah, Lucas, mas minha etiqueta está grande e não está cabendo. Pode aumentar ela aqui, deixar ela aqui um pouco mais espaçado, fazendo com que você tenha uma visualização mais bacana ali. Tá? Então é importante isso. Percebe que já melhorou bastante. Agora a pessoa já consegue olhar aqui e falar, poxa, legal. Então gastei 67,20%, que foi, na verdade, R$6.500 ali, que é uma estrutura já bacana de visualização, tá? Então percebe que você já tem uma visualização mais clara sobre o que você está falando, tá? Outra coisa que você pode fazer para melhorar a visualização aqui é o seguinte, clica aqui nos seus layouts e coloca aqui um fundo para ele. Você pode colocar, por exemplo, fundo branco, ele vai ficar bacana. Então, porque agora quando ele corta a linha, ele vai ficar esse fundo branco, deixando ainda mais legível aqui essa etiqueta, tá? Você vai perceber que em alguns detalhes, alguns momentos ele vai cortar aqui um pouquinho, isso faz parte aqui do gráfico no Excel mesmo, tá? Então isso aqui você não vai conseguir tirar isso 100%, tá? Independente de como você coloque e tudo mais, ele sempre vai dar uma cortadinha em um e em outro ali, isso faz parte. Se você quiser mais detalhes, eu vou colocar o cursor aqui em cima, ele vai mostrar ali ainda mais a etiqueta, tá? Então fica mais fácil de você poder visualizar, tudo bem? Ou você pode, se for uma coisa muito difícil, colocar uma tabela também para isso, tá? Mas enfim, então aqui a gente fez, já colocamos aí uma estrutura legal. Agora, e se eu quisesse, por exemplo, trazer uma estrutura que me mostre de forma mais simplista, né? Quando foi um mês bom e quando foi um mês ruim, por exemplo, né? Então, para você poder fazer isso, você pode fazer o seguinte, você pode criar um ícone, né? Então eu vou vir aqui, olha, eu vou colocar uma outra coluna, tá? Então eu vou colocar uma coluna a mais aqui que eu vou chamar de ícone. Eu falo bastante uso de ícone porque ícone comunica com muita gente, né? Então isso é importante. Às vezes você faz um indicador, por exemplo, para a diretoria, você vai estar cheio de números, cheio de informações, e a diretoria não tem tempo. Então se você coloca ali um ícone, um indicativo mais visual, às vezes você acaba ganhando tempo na sua apresentação e valorizando a sua fala durante a apresentação.
porque daí você consegue conversar em cima daquilo, né? E é uma coisa que todo mundo bateu o olho e já entende. Então as pessoas passam menos tempo olhando a sua apresentação e mais tempo prestando atenção naquilo que você está falando. Isso é legal. Às vezes você vai fazer uma apresentação para, por exemplo, o pessoal da produção, o pessoal ali mais operacional da sua empresa, ou coisa do tipo, e também é legal, porque se você colocar muita informação muito dada, a pessoa acha chato, ela perde o foco naquilo, principalmente se ela não entender aqueles números que você está falando. Então, quando você coloca ali um ícone, né, um desenho, lógico que isso de forma comedida, né, e de forma que faz sentido, não é para deixar isso um carnaval, mas enfim, quando você faz isso de forma bacana, você consegue fazer uma apresentação que é mais genérica, então ela funciona tanto para o diretor quanto ali para o chão de fábrica, digamos assim, e você adapta a sua fala da apresentação para cada público que você tem. E isso faz você ganhar bastante tempo. Eu mesmo ganhava muito tempo quando eu era CLT fazendo apresentações por conta disso. Então eu usava essas estratégias para poder ter uma comunicação ali mais rápida com as pessoas sem precisar fazer 5 apresentações diferentes, uma para cada público. Tá? Então toma cuidado com isso, beleza? Bom, aqui agora outra situação, né? O que eu posso fazer aqui com relação a esses dados, né? Como que eu transformo aqui um ícone? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui 2 situações diferentes, tá? E eu vou apresentar, poderia fazer isso com validação de dados, alguém vai falar? Com certeza. Só que com formatação condicional, desculpa, não validação de dados, mas com certeza. Só que qual que é o problema da formatação condicional? Eu não consigo levar ela para o gráfico. Tá, então é esse o detalhe, essa dificuldade aqui que a gente teria. Tá? Então como que eu posso colocar isso lá dentro do rótulo? Eu posso fazer o seguinte, olha, eu posso dizer que se o valor, né, de despesa for maior do que o valor da meta, então eu vou colocar dentro de aspas o Windows ponto. Isso aqui é um negócio bem legal para você usar os Unicodes, que são aqui os emojis que você tem, pode pegar o que você quiser aqui, tá? Ou pesquisar aqui, por exemplo, como ruim. Tá, então eu escrevi ali a palavra ruim, deixa eu só apagar aqui. Pronto, agora ele pegou. Ruim. Ele não pegou aqui, deixa eu escrever aqui bad, por exemplo, para ver se ele vai pegar. Windows ponto. Colocar aqui o pesquisar. Bad, por exemplo. X. E aí você vai procurar aqui um ícone que faça sentido aí para você, tá? Então eu vou pegar aqui talvez um X ali, coisa do tipo. Deixa eu vir por aqui. Deixa eu ver, não gostei de nenhum aqui. Eu vou até colocar quando a gente gastou mais, eu vou colocar uma carinha ruim ali, por exemplo, né? Então tinha uma que eu gostava de usar, essa daqui, a carinha de preocupado ali, por exemplo. Fechou ali as aspas agora, tá? Então fechou as aspas, ponto e vírgula. Caso contrário, se ficou dentro ou ficou abaixo, né? Então vou aqui outras aspas, Windows ponto, vou pegar uma carinha melhor, pegar essa sorrisão aqui, fechou e as aspas ali, vou fechar também aqui o parênteses, tá? Então ficou ali e ele vai fazer aqui a carinha lá pra você, tudo bem? Poxa, e aí qual que é o benefício disso, né? A carinha, ela é pequena, certo? Então você pode fazer o seguinte, olha, eu vou fazer de 2 formas diferentes. Primeiro, você poderia pegar isso daqui e colocar um e-comercial, né? Então eu já tenho ali a informação, vou colocar aqui, olha, um espaço a mais para ficar colado, né? Pode colocar um e-comercial e o símbolo que está aqui do lado, por exemplo, né? Então se você fizer isso, ele vai adicionar a carinha e vai jogar a carinha lá pra você. Qual que é o ponto interessante disso? Percebe que aqui, olha, a carinha, ela fica com a cara de emoji mesmo, tá? Então, deixa eu até vir aqui mais perto. Aqui, olha, ela tá preto e branco, né? Sem graça, na célula. Mas aqui não, aqui ela aparece como se fosse um emoji mesmo, tá? Então já fica legal, tá? Só qual é o problema às vezes, tá? E lembrando, eu não tô preocupado em deixar isso aqui bonito, eu tô preocupado em mostrar pra você a técnica em si. Isso daqui, ele começa a ficar muito grande, olha, e aqui, olha, um está sobrepondo o outro, e aí fica mais difícil de você poder visualizar ali cada estrutura, tá? Então, como você pode melhorar isso daqui? Um truque aí que você pode usar que pode melhorar isso daí. Eu vou tirar a carinha daqui, tá? Então, eu vou remover ela daqui, olha, tira aqui o espaço, né? E tira aqui esse comercial H2, tá? Voltou como estava antes. Arrastou aqui, já sumiu ali todos os ícones de novo, volta a ficar um pouco mais agradável, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar a carinha dentro da bolinha. Mas, poxa, Lucas, como que você consegue colocar a etiqueta em cima com a informação e outra etiqueta dentro da bolinha? Eu vou fazer um truque que é o seguinte, né? Eu vou vir aqui, selecionar dados. Eu vou adicionar aqui um outro item que eu vou chamar de ícone, tá? Para não me perder depois. Apaga isso daqui e seleciona novamente aqui o percentual do realizado. Você vai ver que quando der OK, ele vai fazer uma outra linha, né, que vai estar em cima da linha anterior, tá vendo? Ela está quadrada ainda, mas ela está parando os mesmos pontos, tá?
Outra coisa que eu quero fazer, olha, essa etiqueta que eu vou tirar, né, porque ela não me ajuda, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, olha, até se você quiser, pode voltar ela aqui, dá 2 cliques na etiqueta, clica fora, clica nela ali de novo, vem aqui, olha, nesse gráfico, tá? Valor a partir de células, e aí as células que eu vou usar são essas aqui, onde tem só o emoji. Vou dar um OK, olha lá, o emoji já apareceu, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, tira o valor, ficou só a carinha, tá? Só a carinha, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso daqui, né? Então eu vou começar a formatar isso aqui melhor. Ele está na posição, né? Se eu vier aqui nesse botão aqui, olha, em alinhamento, ele está ali na posição de centralizado, né? No alinhamento vertical, eu quero que ele fique aqui, olha, centralizado no meio, tá? Então, assim, ou você pode vir aqui também na sua própria etiqueta, deixa eu tirar aqui um pouquinho o zoom, no maiozinho, vem aqui no rótulo e você pode colocar ele aqui, olha, no centro, tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai centralizar ali e olha onde que ele vai parar quando você faz isso, né? Então, fazendo desse jeito, ele vai parar lá dentro da bolinha que você criou, tá? Então, se eu pegar essa linha verde aqui agora, vier aqui no balde de tinta, deixar ela linha suavizada, ele vai ajustar ainda mais ela ali dentro da sua bolinha, tá? Percebe que ele dá um desvio aqui um pouquinho para fora, mas não precisa se preocupar com isso, ok? Vou clicar aqui na etiqueta novamente, tá? Então eu vou clicar aqui nas carinhas e vou diminuir o tamanho da carinha, olha, colocando no tamanho 6. Então ele vai ficar uma carinha ali também menor, que vai enquadrar melhor ali no seu elemento, percebeu? Ah, Lucas, mas ficou essa linha verde, não tem problema, clica na linha agora, vem aqui no balde de tinta, vem aqui, olha, na formatação, né? E aí você pode fazer o seguinte, você pode tirar o efeito ali, ou você pode deixar essa linha muito fina, daí você pode escolher a melhor forma que você quiser utilizar para isso, tá? Por exemplo, se você deixar sem linha, olha o que vai acontecer, ele vai ficar só a carinha ali e não vai aparecer que tem uma outra elemento ali em cima, tá? Então assim, você conseguiu colocar a carinha lá dentro da bolinha, e quando alterar algum valor, ele vai alterar também. Por exemplo, eu vou pegar aqui um valor e vou jogar muito baixo, por exemplo, ó, manualmente agora. Pegar esse daqui, olha, maio, que vai estar ali no meio. Até eu pegar aqui de junho, que está ali certinho no meio. E vou colocar que a pessoa gastou R$1.000. Vai dar uma diferença absurda ali, né? O que vai acontecer? Olha, o R$1.000 já desceu para cá, já fez a etiqueta ali e já apareceu a bolinha no lugar certo, com a carinha certinha, sorrindo ali, porque foi uma coisa bacana, tá? Então percebe que dá para você fazer, você cria aí a estrutura e depois se você quiser fazer um trabalhinho mais bonitinho, por exemplo, posso vir aqui, 6 ficou muito pequenininho, coloca aqui tamanho 7, vai ajustando ele aí para ficar bonitinho, ficar do jeito que você precisa, tá bom? Bom, galera, essa que foi a nossa dica de hoje. Então, uma dica um pouco diferente que te ensina a fazer um gráfico aí um pouquinho também diferente no seu dia a dia. Beleza? Eu fico por aqui e até a nossa próxima aula.